Buenas hermanos, que é Roberto Simões, site Eu Contemporâneo, estamos no curso Yoga Malandro e a gente vai partir agora para os novos bens de libertação ou salvação que os yogas posturais modernos no Brasil vieram construindo. Então vem comigo na ideia. O Samadhi, relaxamento, como espaço liminar em vista de Kaivalya ou homeostase. Não se trata de uma irracionalidade a se linguajar, de pensar em Samadhi como similar a relaxamento, espaço liminar em vista a Kaivalya homeostase. Ou mesmo de uma metáfora, uma deturpação das escrituras sagradas indianas antigas. E eu sei que é muito difícil compreender isso, porque nós estamos falando do nosso próprio umbigo. Não estamos falando de uma tribo indígena distante ou dos maores. É difícil a gente olhar para a nossa própria tribo. Então, por isso, talvez, uma resistência tão grande de se compreender sendo visto pelo olhar do outro. Porque é disso que nós estamos fazendo desde o começo desse curso, né? Então, o Samadhi relaxamento como espaço liminar em vista de Kaivalya homeostase não se trata de uma racionalidade, deturpação, mas de um modo de provocar o pensamento de vocês. Em que uma ou duas ou dois episódios podem ser entendidos de forma diferente durante a vivência. Então, esses novos silogismos, essas novas construções de palavras que eu venho desenvolvendo aqui, é provocativo para mudar a tua forma de enxergar um yoga que é diferente hoje. Você pode mudar esse nome se você quiser depois. Eu dou o nome de Samadhi, relaxamento, Kaivalya, homeostase, estresse, klesha. Porque são transformações que se ocorreram nesses três conceitos, na minha concepção, centrais para a estrutura espiritual yógica manter-se de pé. Então, olha só. A liminaridade, estou com Vitor Tânia de novo, ou Samadhi, aí sou eu, é o reino da hipótese primitiva. Então vem comigo o que é liminaridade segundo Vitor Tânia, esse antropólogo da religião. Liminaridade, e eu chamo de Samadhi, é o reino da hipótese primitiva, onde há uma certa liberdade para prestidigitar com os fatores da existência. Como nas obras de Rabelais, desencana isso aí, depois você procura isso. Há uma promíscua mistura e justaposição das categorias do evento. Vem comigo, não me abandona ainda. Experiência e conhecimento com uma intenção pedagógica. Então ele está tentando explicar algo que é foda explicar. A liminaridade, o Samadhi. Como que o yoga explica o Samadhi? Net. Não é. Então a liminaridade, segundo Vitor Tânia, é o reino de hipóteses primitivas, onde há uma certa liberdade para prestidigitar, alcançar, buscar com fatores da existência. Como na obra de Rabelais, enfim, há uma promíscua, uma malandragem, um hibridismo, mistura, uma antropofagia que é permitida, de justa posição de categorias de eventos, experiências, conhecimentos, com uma intenção pedagógica. Pedagógico do quê? De eu conhecer eu mesmo, Katsu. Ele continua. Essa liberdade tem, no entanto, limites bastante estreitos. Os neófitos, aqueles que participam de processos rituais, voltam à sociedade secular com as faculdades mais alertas depois do processo. Talvez e conhecimento incrementado sobre como as coisas são, mas não, uma vez mais, obrigadas a leis e ao costume. De Michelis vai dar um complemento aqui, por exemplo, investigando a liminaridade de um dos yogas modernos, ela que usa esse termo da liminaridade como Samadhi. O espaço liminar Samadhi nasce ou flui meio um Samadhi relaxamento espiritual despertado pelo processo ritual. Vamos ler de novo o que um dos yogis pensa sobre isso. Olha só, em que eu entrevistei. Yoga é um relaxamento de pensamento. Não sou eu falando, tá vendo? Você criou um termo que não existe. Não sou eu falando. São os yogis que eu entrevistei falando. Yoga é um relaxamento dos pensamentos.
O mundo está estressado e precisa de relaxamento. E só lembrando, esse yogi aqui é um professor de yoga que promove cursos para formar novos professores. Viajado pela Índia, ele é de uma linhagem, tá certo? O yoga é um relaxamento dos pensamentos. O mundo está estressado e precisa de relaxamento. O yoga, então, é uma proposta filosófica e espiritual para isso. Para quê? Para relaxar o pensamento. O yoga, então, é uma proposta filosófica e espiritual para isso. Relaxar, focar, expandir, reavaliar seus paradigmas. Isso é a meditação propriamente dita. Emocionalmente falando, o yoga te ensina a colocar-se. Isso se traduz numa postura mais serena e numa melhor disposição do cotidiano. O relaxamento e os exercícios de concentração, meditação, portanto, tomam contato dessa esfera. O yoga possui como efeitos mais evidentes deixar o praticante em estado de equilíbrio, homeostase. Olha um outro yogi falando, o yoga é um processo de relaxamento dos pensamentos. Ficar quieto é um problema para a sociedade moderna. E um outro yogi diz, o yoga nos deixa com um mental mais calmo, equilibrado. E o De Rose diz, o estresse impede o samadhi. Se o estresse impede o samadhi, o estresse é um klesha. Tá entendendo onde eu vou pegando os termos? E um outro diz, o estresse impede o estado de yoga. Para você não achar que o De Rose é um negócio de... E uma yogi diz, uma yogini, né? O estresse nos afasta, nos desconecta. O yoga abaixa o estresse, acalma a mente, a terra. E assim nos ajuda a conectar novamente. Então entenda. Quando você participa de uma prática de yoga bem conduzida, com mantras ou não, sei lá, um processo de yoga, que você sai então tocado, olha só. Esse processo faz você entrar em contato consigo mesmo e os nomes que você queira dar para isso. Eu quero tentar evitar dando os meus nomes, né? Você entra em contato com você mesmo, certo? Eu acho que nenhum yogi iria dizer ao contrário disso. E durante esse processo ritual propriamente dito, da liminaridade, portanto, seja num satsanga, seja numa prática de posturas propriamente dita, seja estudando os Vedas com o seu mestre, sei lá o quê, ou fazendo a série 1 do Ashtanga Vinyasa Yoga, uma série de posturas forte, vigorosa, você obrigatoriamente precisa se despir dos seus, vou voltar aqui no Victor Tanner, desígnios, você tem que se despir das suas castas, você tem que se despir do seu status social. Isso o processo ritual do yoga promove, ou deveria promover. E aí você sai de um satsanga, sai de uma prática de yoga propriamente dita, sai de uma leitura dos Vedas, com o melhor conhecimento de si mesmo, mas mais do que isso, com um discernimento espiritual sobre o mundo à sua volta. Então não é um processo individualista, sacou o rolê que eu tô querendo dar? Não é algo individualista só. É uma relação com você e com outro também que o yoga deve promover ou promove. Como eu já apresentei no conceito de homeostase biológica, estou tentando reforçar essa ideia. A homeostase orgânica, em oposição à homeostase yógica, é sempre uma condição em que qualquer organismo vivo arrasta à frente forças biológicas contrárias, com vista a alcançar um certo equilíbrio fisiológico. A homeostasia orgânica, assim, é uma potência inata dos seres vivos de retorno ao equilíbrio. Você não precisa pensar nisso. Faltou glicose, passei para enterrar o pé no chão, né? Faltou glicose no teu sangue, você está com hipoglicemia, a tua homeostase se rompeu. O seu organismo, naturalmente, talvez faça você sentir vontade de comer doce, vem com o tio, mas automaticamente, de forma inata, gera uma energia para a produção de glicose. Vai buscar da gordura, vai ficar dar o rolê da fisiologia, mas ele vai tentar injetar mais glicose na corrente sanguínea. A homeostase faz isso, orgânica. Ela te empurra sempre para um equilíbrio de um desequilíbrio acontecido.
Vem comigo nesse rolê primeiro. Faltou glicose, ele vai produzir glicose. Tem baixa hídrica, por exemplo, tá bebendo pouca água, xixi tá amarelão, ele vai fazer a produção de água e também vai fazer você sentir sede. Mas ele vai diminuir um pouco e buscar água para jogar em você e voltar a um certo equilíbrio. Então, mas sobre a estrita perspectiva espiritual do yoga, vem comigo, que eu vou amarrar. Metamorfoseado pela linguagem da fisiologia biomédica, como a gente já exaustivamente já mostrou, Kaivalya, a homeostase divina, poderia estar sendo agenciado por forças sutis de uma forma bem diferente da que os biólogos compreendem. Beleza, já entendeu da fisiologia, né? Não é apenas um jogo de palavras ou uma brincadeira retórica de um cientista da religião maluco, quando afirma que o yoga no Brasil, por exemplo, possa estar desenvolvendo uma releitura dos seus antigos tratados. E não é nem bem menos uma heresia. Vem comigo, os yogas brasileiros se aparelham das ferramentas de um yoga antigo indiano e criam as suas próprias versões singulares de yogas para fazer sentido ao contexto espiritual, social, político, econômico dos brasileiros, em que vivem, sofrem e se alegram. Não dá, é impossível importar, transplantar um yoga direto da Índia e jogar igual aqui. Assim como é impossível pegar um budismo direto do Japão e jogar aqui igual. Não vai funcionar. Como não há um yoga institucionalizado, dominante no Brasil, nem na América Latina, a maior força do hinduísmo na América Latina é Suriname, vários yogas convivem na mesma sociedade sem o conservadorismo sedentário dos sacerdotes legitimados pelo Estado, como há na Índia. Estou falando de hoje, né? Mas quando é no início dessa transplantação. A análise em construção que vem acontecendo, vem comigo aqui, ao longo deste curso, né? É uma tentativa de olhar um micro-universo yoga espiritual no Brasil, tá? A gente está fechando a lente do yoga mundial para o Brasil. Não tenta fazer comparação com o yoga na Índia. Isso é crucial para você. Sobretudo se você é um acadêmico, adentrando aqui nesse bar junto comigo. Não tenta transplantar, não tenta pensar o yoga brasileiro como se nós estivéssemos em Nova Delhi, em Varanasi. É o yoga de Paraisópolis, Duque de Caxias, Brasilândia, Grajaú, Brooklyn, Zona Sul, Carioca, Ipanema. É disso que você tem que pensar. É o yoga no Brasil, não o yoga em outro lugar. Dessa forma, levado isso em consideração, nós estamos aqui revelando algumas soluções criativas que estes yogis no Brasil buscaram alcançar para resolver problemas reais do seu cotidiano. O yoga não está alheio à sociedade, à política, à economia, à religiosidade do Brasil. Exatamente o que as religiões sempre almejam, pois todas elas, sem exceção, surgirão no seio de sociedades vivas, se tornando reflexo da maneira de viver dessa gregaridade. De núcleos sociais específicos e concretos, portanto. São alguns indivíduos que vivem nas sociedades que, deixando de crer, aniquilam as religiões que reinventaram ou criados e ensinados a presumir como única verdade. Então, os yogis no Brasil, cansados, né, da dominância da religião católica, para dizer um português claro, ou um neopentecostal, que cresce muito no Brasil, vão construir os seus sentidos de vida com uma nova espiritualidade chegando, que não é a católica exclusivamente, não é a neopentecostal exclusivamente, não é a budista exclusivamente, não é a espírita kardecista, não é a umbandista, não é a daimista, é do yoga. Mas para o yoga fazer sentido, não só para o Brasil, para ser vendido, mas para fazer sentido para essa própria alma de brasileiro, que não é indiana, não tem casta, não é brahmane. É latino-americano. O yoga teve que se adequar. Então, em palavras mais simples, se um yoga não se adaptar, se um yoga não convir para resolver problemas reais de yogis brasileiros, seria estudo arqueológico
que nós estaremos fazendo aqui? De algum cientista muito meticuloso e curioso pelo que existiu e não pelo que é hoje. Então o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, para a gente fechar nosso rolê aqui. Você acadêmico, você yogi, ou você praticante, que está buscando resgatar um yoga antigo, você é um arqueologista, brother. Que é legal, que é bacana, mas é um fato histórico. Talvez para referência, olha como o yoga mudou. Porque o yoga vivo, real, que existe mesmo, é esse que bate na sua porta. Não adianta você espernear como criança que quer Nutella no supermercado. Eu não quero assim, eu não quero assim. É assim. É essa caosmose da vida que transformou, agenciou, atravessou. O yoga se transformou. A pergunta importante ser feita é qual yoga que te atravessa e faz sentido para você? Nenhum, então abandona o yoga. Eu não quero abandonar, então constrói o seu. Porque mesmo que você vá beber de uma tradição antiga do yoga na Índia, viva lá 4 anos, quando você volta para cá, tem que adaptar. Cara, pega qualquer Brahmani no Brasil, qualquer representante genuíno de uma tradição de yoga indiana aqui. Adaptou. Nem que for para traduzir do sânscrito para o português. Já criou, já modificou. Não fica bravo comigo. Nos encontramos na nossa próxima aula. Decanta um pouco as ideias. Até a próxima aula.